Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Maria Carolina Leme Joly, do Departamento de Artes e Comunicação, com quem a gente conversa sobre educação musical e a Orquestra Experimental da UFSCar, da qual ela é regente. Carol, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma felicidade poder finalmente recebê-la aqui no Paideia. Eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando mais uma vez de mostrar o meu trabalho e de falar um pouco de educação musical. Justamente a gente vai falar sobre educação musical, sobre a orquestra, sobre musicalização, sobre o curso de licenciatura em música aqui da UFSCar. E tudo isso junto tem uma história muito particular aqui na universidade, muito especial. Então, eu queria que você começasse contando brevemente, para quem não está familiarizado com essa história, qual foi essa trajetória. Então, tudo começou com a professora Ilza, em 89, quando ela foi convidada pelo atual pró-reitor de extensão, que era o Silvio Botomé, para trabalhar com musicalização. Ela já trabalhava fora da universidade, então ela veio para a universidade para abrir um projeto de musicalização infantil. E aí foi criando turmas, eu era criança, eu era aluna dessas turmas. E em 91 a gente já tocava, já sabia ler partitura, mas a gente não tinha onde tocar na cidade. A gente não tinha um grupo musical para o qual a gente podia fazer música. Então, em 91, ela abriu o primeiro núcleo de orquestra. E aí, cada um de nós trouxe amigos, foi aprender outros instrumentos. Então, eu tocava flauta doce, daí fui para o xilofone, daí fui para o violoncelo. E aí, a gente foi ampliando a orquestra, que hoje está com 110 músicos, né? Então, a gente teve essa linha da musicalização, que continua até hoje, com aulas de bebês, crianças, jovens e adultos, sempre aula em grupo e sempre através de um instrumento, né? A gente faz a questão lúdica, aulas de músicas com dança, movimento, com desenho, mas sempre visando também a aprendizagem de um instrumento. A gente tem à frente da formação de orquestras, que a gente já formou 5 orquestras até hoje. E em 2004, a Ilza foi buscar abrir o curso de licenciatura em música meio que para fechar essa linha, né? A gente já estava com as musicalizações desde 8 meses, a prática instrumental, e aí fazia sentido a gente ter um curso que pudesse formar pessoas que pudessem fazer o que a gente estava fazendo em outros lugares. Formar educadores musicais, Isso. portanto, né? E falando mais especificamente da orquestra, da sua configuração atual, mas na verdade ela sempre foi, né, comunitária. Por que a gente fala que ela é uma orquestra comunitária? Bom, ela é comunitária porque ela recebe músicos amadores, profissionais, independente do desenvolvimento técnico que eles se encontram. Então a gente tem ao mesmo tempo músicos que tocam muito bem e que têm uma habilidade técnica já muito desenvolvida, com músicos que estão começando agora. Ela é comunitária também porque eles não recebem nada, é uma participação voluntária. E aí a gente também tem essa perspectiva de tocar em lugares também para a comunidade, né? Em diferentes lugares que normalmente uma orquestra não chega. Então, na rua, nas praças, dentro da igreja, em ginásio de escola. Então, mais nesse sentido que a gente buscou esse nome de comunitária. E eu lembro que vocês já tiveram, não sei se tem nesse momento, mas já tiveram projetos em bairros mais periféricos da cidade, tem músicos que a gente sabe que vêm de uma condição socioeconômica mais desfavorecida. Você fala isso de você levar a oportunidade de fruição também da música para populações que normalmente não teriam. Como que você vê esse papel, não só desse projeto, mas da música, da formação musical, para promover transformação e particularmente transformação social, emancipação, por exemplo? Então, a gente acredita, né, vem se comprovando na área de educação musical, que primeiro que a música é uma ferramenta de expressão, é a cultura, é representante de cultura do país. Então, a primeira questão é o acesso a essa cultura e essa forma de expressão. E através da música a gente vê processos de sensibilização, quando você tem, né, como na orquestra, que as pessoas têm a oportunidade de tocar um desenvolvimento de autoestima, de confiança.
Então, a gente, através do fazer musical e também pensando no público que está recebendo esse trabalho, a gente vê um avanço tanto de uma formação crítica cultural, né, para as pessoas também não só receberem o que está colocado, mas elas poderem ter ferramentas para as próprias escolhas e escolhas conscientes, e um processo de cultura mesmo, de acesso ao conhecimento humano. Uhum. E em termos de despertar de vocações, de talentos, de até carreiras profissionais que porventura venham a surgir, isso acontece também? Acontece muito, né? A gente tem, principalmente na orquestra, que é a prática instrumental em si, a gente tem muita gente que passou pela orquestra e que foi fazer música. Eu mesma fui formada na musicalização e na orquestra, fui fazer música. O Lucas, que hoje é diretor musical da nossa orquestra também, e nessa época que a gente estava, teve um grande número de músicos que foram buscar carreira profissionalizante, tanto na área de performance mesmo, quanto na área de educação musical, para dar aula e formar suas próprias orquestras, ou trabalhar com arranjo, composição. Então, a gente tem sim essa possibilidade. Não é o foco do nosso trabalho. A gente não trabalha para formar músico profissional. A gente trabalha para dar oportunidade para as pessoas fazerem música em conjunto. E aí, assim como qualquer outro acesso, né, as pessoas que se reconhecem naquele lugar vão buscar continuar nele. E as pessoas que não se reconhecem para fazer isso como profissão passaram por um processo de sensibilização que também é importante para a vida, né? E a gente vê até engenheiros que foram músicos da orquestra e que na hora de conseguir um emprego as empresas ligavam para a gente para pedir referência e disseram que a participação na orquestra tinha sido um bônus, né? Porque você tem a questão do trabalho em grupo, da responsabilidade do seu papel diante de um grupo, que se você não toca direito, o grupo inteiro se prejudica, né? Tem a questão também das relações sociais, né? Eu posso ser a pessoa mais velha e que toco há mais tempo na orquestra, mas eu vou saber muito do meu instrumento. A pessoa que está do meu lado pode estar há 6 meses tocando e ela vai saber muito mais do instrumento dela do que eu, né? Então, a gente quebra algumas hierarquias sociais que estão estabelecidas aí na orquestra. Se acontecerem, a orquestra não funciona. Uhum. Já que a gente está falando de formação, de certa forma, qual a relação da orquestra com o curso de licenciatura em música? Ele é um espaço de prática? Como que essas coisas se relacionam? Então, o curso foi montado a partir da experiência da extensão da musicalização na orquestra. Então, ele foi todo pensado para que os alunos tivessem também uma experiência prática logo de chegada. Então, a orquestra ela é obrigatória para os alunos logo que eles entram no curso, numa disciplina já de primeiro e segundo semestre. Depois a gente tem optativas, né, que eles podem continuar tocando na orquestra. A gente tem uma disciplina no terceiro ano que eles fazem de regência orquestral, e aí eles têm a oportunidade de vir à frente e estudar como é que se forma uma orquestra, como é que se dá essa coordenação e direção. E temos disciplinas também que possibilitam eles fazerem arranjos e composições. Então, tem essa formação profissional mesmo do educador musical que quer trabalhar com formação de grupos musicais. Ele pode permear o curso inteiro participando de diferentes locais e diferentes processos, vamos dizer, administrativos, pedagógicos da orquestra e da musicalização também. E além de comunitária, ela é experimental. Por que tem esse experimental aí no nome da orquestra? Então, a experimental veio por 2 questões também. A primeira é a questão instrumental. A gente não tem um instrumental convencional de orquestra, né? A gente também priorizou receber as pessoas independente do que elas tocam. Então, a orquestra começou com flauta doce, xilofone e pequena percussão, e aí a gente foi expandindo. Só que esse núcleo de flauta doce e xilofone e percussão, que são os instrumentos de introdução, vamos dizer assim, à musicalização em grupo que a gente utiliza, né? Eles continuam na nossa formação. E aí, como foi aparecendo gente que tocava sanfona, gaita, baixo elétrico, a gente foi recebendo e foi criando uma sonoridade nossa
e é experimental porque a gente experimenta nessa formação, né? A gente tem o título de orquestra, porque também a gente tem o instrumental de orquestra e pelo tamanho que a gente tem, a formação. E a outra questão é o repertório, porque a gente decidiu priorizar o repertório popular brasileiro, porque também não é tão valorizado pelas orquestras. Então a gente tem uma sonoridade de orquestra, apesar de ser muito diferente, tocando música popular brasileira, a gente também faz uma conexão mais direta com o nosso público, que quando vai escutar um concerto, ele se identifica com a música que a gente está tocando. Tem, inclusive na parte dos instrumentos, eu estava pesquisando aqui para a entrevista, eu vi um aspecto interessante disso, que tem também uma questão de democratização, né? Que outros instrumentos que não esses, muitas vezes são de difícil acesso. E esses são os instrumentos que as pessoas, tanto pela questão do custo deles, mas também já estão mais familiarizados. É mais fácil a gente, por exemplo, ter contato aí numa aula de música, por exemplo, com a flauta doce do que com outros instrumentos, né? Tem a questão do acesso tanto financeiro quanto o acesso de poder, né? A gente vê muitas escolas que dão aula, por exemplo, de flauta doce, como você disse. Então, você pode nunca ter procurado uma aula particular de música ou um centro especializado de música e você tem como entrar para a orquestra. E o que a gente vê também, assim, dentro da orquestra, quem se identifica com o instrumento continua ou vai mudando de instrumento, porque aí tá lá, tá fazendo parte, aí conhece os outros instrumentos, né? E por todas essas características, ela acaba tendo uma composição bastante heterogênea, né? Você tem uma diversidade grande, desde faixa etária, origens, os interesses das pessoas. Como que você vê, então, esse espaço da orquestra como um espaço também de educação para a diversidade? Olha, primeiro é oportunidade, né? A gente dá oportunidade para as pessoas fazerem profissionalmente ou como hobby delas serem inseridas num grupo, né? Que a gente tem muitas pessoas que têm dificuldades de se inserir em grupos e aqui elas são recebidas. E aquilo um pouco que eu falei para você de quebras de hierarquias sociais, né? A gente tem um menino de 12 anos que está tocando violino há 4 anos e ao mesmo tempo a gente tem um senhor de 60 anos, mas que está começando agora e que tem que sentar do lado desse menino para aprender. Então a gente vai quebrando um pouco essas estruturas sociais e numa possibilidade assim, de quebras de regras, de aceitação do outro, né? E a questão da música em si, de fazer música em grupo. Eu tenho que tocar direito, porque senão o grupo inteiro não funciona, né? Você tem um papel individual fundamental no grupo, mas também se o grupo não te acolher, não te receber, você também não tem onde tocar, né? Então, acho que é uma troca muito, muito palpável, muito rápida, e que daí isso vai também estar trazendo aprendizagens sociais e humanas que vão sendo refletidas na vida das pessoas. Muito do que a gente está falando aqui me parece que tem relação com a pesquisa que você realizou no mestrado em educação sobre justamente os processos educativos que se dão no espaço da orquestra. Queria que você agora abordasse um pouco mais especificamente essa pesquisa, como que você a realizou, as suas motivações e quais os principais resultados que você encontrou. Então, essa pesquisa, a motivação veio pela minha própria experiência, né? Eu sempre fui da orquestra e saí para fazer música. Acabei me formando em licenciatura, mas fiz bacharelado. E encontrei um ambiente de orquestra não muito receptivo, muito elitista. E aí, assim, eu tive um confronto com a minha experiência particular, com a experiência profissional que eu estava tendo. Então, quando eu entrei no mestrado, eu busquei verificar, assim, quais as aprendizagens humanas, educativas e sociais, tanto pessoal quanto pensando na comunidade em si, que essas pessoas que participam dessa orquestra especificamente, que tem uma proposta pedagógica, uma proposta social muito clara, o que elas estão aprendendo através do fazer musical, né? E através da própria convivência com o grupo. Então, eu entrevistei 5 participantes que tinham diferentes histórias no grupo. Uma pessoa que estava começando a entrar, que tinha acabado de entrar, uma pessoa que entrou porque era obrigatório no grupo, a outra que estava há 15 anos no grupo.
mas que decidiu não fazer música, o outro que era músico profissional. Então, vendo esses olhares, assim, o que a orquestra promovia enquanto desenvolvimento pessoal, da autoestima, da técnica mesmo musical, né? E a gente viu realmente assim que é um espaço privilegiado tanto do desenvolvimento técnico, porque também a gente busca na orquestra fazer arranjos e o repertório ser voltado para cada um que está lá. Então, se a gente tem uma pessoa no violino que toca muito bem e outra que toca 4 notas, dentro da mesma música a gente tem uma partitura para cada um deles. E a gente tem essa busca de... esse que está tocando 4 notas, ele toca 4 notas hoje, mas na próxima música ele vai ter que tocar 10, na outra música ele vai ter que tocar 20. Então, a gente também tem uma perspectiva de crescimento, né? E aí eles trouxeram, assim, muitas possibilidades de desenvolvimento deles nos encontros de ensaio, nos concertos. Então, assim, estar no palco, ser aplaudido, ser reconhecido, ser valorizado, foi um aspecto fundamental. Mas, ao mesmo tempo, as trocas que estavam dentro do ensaio, nas viagens que a gente faz, que a gente passa 12, 14 horas juntos, ou quando a gente foi para Porto Alegre, a gente passou uma semana junto, né? Então, você tem contato e cria amizade com pessoas totalmente diferentes do que normalmente você teria, né? Porque você tem esse objetivo em comum. O trabalho em grupo, né? Essa aprendizagem do trabalho em grupo, da humildade, de saber menos, mas também a autovalorização de saber mais ao mesmo tempo. Né? Então, todas essas foram aprendizagens que eles trouxeram para nós como importantes, além, é claro, do espaço importante de acolhimento, né? que o grupo tem, que independente do que você toca, o quanto você toca e o jeito que você entrou lá, faz parte. E como é que faz para entrar, justamente? Essa é a minha próxima pergunta. Quem nos acompanha aqui da região, se quiser participar, é possível? Então, a gente é sempre aberto, né? A pessoa tem que saber tocar algum instrumento que faz parte da nossa formação e minimamente a leitura básica de partitura, porque com um grupo desse tamanho a gente tem que seguir partitura. Se ela não faz, se ela não tem esse pré-requisito, a gente encaminha para aulas que vão possibilitar ela entrar futuramente. Se ela já toca um instrumento e já lê partitura, a gente ensaia de segunda e quarta, das 7 às 9. E aí é só chegar lá ou entrar no nosso site, entrar em contato com a gente para a gente passar informações mais específicas. Tá ótimo. Eu queria que a gente falasse agora de uma forma mais geral da educação musical e particularmente da educação musical, da música no ambiente escolar. A gente sabe que nesse momento particularmente, mas vira e mexe a gente tem a discussão sobre arte, sobre o ensino de música, é importante, não é importante, vai ter, não vai ter. Por que a educação musical é importante? Qual o papel que ela tem na formação escolar, particularmente, das pessoas? Eu acho assim, a primeira coisa fundamental é acesso, né? Todo cidadão tem direito a acesso ao conhecimento humano, né? Então, se ele tem o direito de estar na escola e tem o direito de aprender matemática, português, inglês e tudo mais, ele tem o direito de aprender música. A segunda questão é a experiência estética e sensibilizadora que qualquer contato com as artes pode trazer, pode proporcionar. E a questão também de sensibilizadora que a música pode trazer, né? A oportunidade de estar em contato, de conhecer, que eu acho que é fundamental para o ser humano, que a gente está vendo que a música tem um quê a mais nesses processos de desenvolvimento de sensibilidade, de psicológicos, sociais, de agregar as pessoas. Então, é fundamental que ela esteja na escola, assim como qualquer outro conhecimento humano está na escola, né? Porque a gente não tem tem estudos que comprovam que não tem nenhuma sociedade, né, ou comunidade humana que não tem música. Né? Então, por mais distante, por mais isolado, ou por mais, vamos dizer, primitivamente tecnológico, né? Que hoje é nosso meio de comparação entre comunidades, né?
todos fazem música de alguma forma. E aí a questão também de se você passa por um processo de educação musical, você também tem a ferramenta para você ter suas próprias escolhas, que é um pouco que a gente vê que no Brasil a gente perdeu, né? A gente está sujeito àquilo que a mídia escolhe para nós. Porque a música em si está há 30 anos fora do ambiente escolar como disciplina obrigatória, né? Então a gente fica sujeito... Você não tem justamente o acesso, que é o que você colocava inicialmente. E não tem a ferramenta crítica, né? Se você não pode escolher e você não pode gostar daquilo que você não conhece, né? Então é nessa perspectiva de conhecimento para você realmente saber o que você gosta e o que você não gosta, porque senão a gente gosta daquilo que tem. Conhece, né? E já que estamos falando justamente dessa relação entre diferentes conhecimentos, eu sei que se o professor Adilson pudesse estar aqui hoje, ele já tinha me alertado antes, olha, eu quero fazer essa pergunta para a Carol, que a gente teve a felicidade de ter a experiência agora do concerto Infinito em Todas as Direções, que vai justamente nessa perspectiva da cultura científica, do acesso ao conhecimento e a arte ao mesmo tempo, as coisas trabalhando juntas. Como que você vê essa possibilidade e essa possibilidade de diálogo entre arte e ciência? São coisas completamente diferentes, são coisas que podem e devem conversar. Como que foi essa experiência para você? Bom, para mim, assim, particularmente foi uma experiência muito gostosa, muito boa, porque assim, primeiro que deu asas para a criatividade, né? A gente pôde trazer uma ideia e concretizar uma ideia que eu como musicista, como artista, para mim é uma coisa muito gostosa ter essa oportunidade de fazer. Eu acho que em termos da divulgação científica, para mim o conhecimento de mundo, ele vem junto, né? Ele não vem separado. A gente está no mundo, a gente se relaciona com o mundo, com tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho que todas as coisas da escola e todas as aprendizagens que a gente tem na vida, elas teriam que ser concretas e agregadas, porque é assim que o mundo está colocado para nós, né? Então, eu acho que é isso que foi o concerto do Infinito em Todas as Direções. Foi a possibilidade que a gente conseguiu de juntar uma experiência completa, né? Porque a gente estava trabalhando com conhecimento de mundo, que é o conhecimento científico, assim, dos elementos, qual é o papel que eles têm na nossa vida e como é que o homem lida com tudo isso, de uma experiência estética, através da música, através dos vídeos, né, de uma história contada também, com as imagens e com o discurso musical. Então, para mim, deveria ser assim sempre, né? A gente conseguiu concretizar. E em termos assim, de regente da orquestra, para a gente foi uma experiência também única que nos possibilitou tanto um avanço técnico, porque a gente teve que se dedicar para fazer essas músicas no repertório, quanto uma possibilidade de musicalidade, de sensibilização através das músicas que a gente tocou, que foram lindas, um repertório muito bonito. E essa confluência de ideias e de áreas que foi muito bacana para uma evolução de vida, de conhecimento mesmo, para todo mundo que estava envolvido. Acho que tanto a gente que estava no palco, quanto as pessoas que estavam lá sentados na plateia e já experimentando um produto mais finalizado, né? Mas acho que do processo, desde que começou lá no cafezinho com a Adilson, da gente começar a pensar e fazer a criatividade funcionar, até o dia do concerto que a gente pôde expor todo esse processo para o público, eu acho que foi um caminho completo de experiência de vida. Espero que possamos revivê-la várias vezes, assim como espero que façamos vários outros projetos juntos. Eu queria agradecer demais essa conversa aqui hoje. A gente estava esperando já um tempão para ter essa oportunidade e convidá-la a estar outras vezes aqui com a gente no Paideia. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês e trabalhando junto. Obrigada. E esse Paideia fica por aqui. Dessa vez a gente não volta na próxima terça-feira. O Paideia entra agora, então, em um período de férias, mas você pode continuar acompanhando as produções do Lab no Facebook, no Twitter ou no site do laboratório, lab.ufscar.br.
A gente volta no dia 19 de setembro. Até lá e muito obrigada pela audiência aí ao Paideia ao longo dessa nossa primeira temporada em vídeo. Muito boa noite.